Toda terça-feira o doutor Álvaro conversa com a gente, claro, nesse momento de pandemia, o assunto continua sendo o coronavírus. E eu queria conversar, doutor Álvaro, sobre a volta às aulas. Muitos pais preocupados, já tivemos relatos, não só aqui nos Estados Unidos, também no Brasil, de contaminação. Vou dar o meu pessoal, né? Ontem, o meu filho mais novo, o Tomás, voltou para a escola, e aí, com uma série de mudanças, primeiro todo mundo é medido na porta para saber a temperatura. Os professores ficam ali falando, ó, não fiquem muito juntos, né? Fiquem separados, você falou isso para a criança, né? Não fica brincando muito junto, não, fica brincando separado. E todo mundo usando máscara. Dá para controlar, é possível controlar, mesmo com aquelas separações que estão sendo feitas, você tentar evitar aglomeração, é possível controlar esse vírus que não seja espalhado dentro de uma escola? Doutor Álvaro, bom dia. Bom dia, Barão, bom dia, Ellen. Bom dia. Bom dia, Ellen. Essa pergunta é bem difícil de responder, né? É um assunto, eu falo que é um vespeiro falar de retorno às atividades das escolas, porque são muitos pesos, muitas medidas, a evidência da transmissão da Covid na pediatria ainda é bastante controversa, mas você pontuou aspectos muito, muito importantes. Nesse primeiro cenário que tem que acontecer, no local onde vai ter a volta às aulas, eu tenho que estar num cenário epidemiológico com uma queda de casos, é o primeiro pré-requisito. Segundo, a escola tem que montar um planejamento estratégico que contemple uma série de fatores. Controle de temperatura, redução de quantidade de alunos nas salas. É muito difícil, dependendo da série, a questão do uso das máscaras. Então, são muitos desafios, né? Então, a gente tem que estar revendo esse plano o tempo inteiro. Tem uma diferença muito grande da esfera pública para a esfera privada. Então, assim, as variáveis no retorno às aulas são muito grandes. E a gente precisa realmente olhar com muito cuidado para não colocar em risco não só os alunos, mas também os professores, né? Tem que lembrar que a vulnerabilidade da Covid não é só para os alunos que estão frequentando as escolas, mas também para o corpo todo da escola, professores, funcionários. Então, é um grande desafio essa retomada. Teve um casal aqui em Massachusetts, mas aí também merece o troféu, viu? Eles fizeram um teste no filho que já apresentava sintomas de coronavírus. E aí, testou, deu positivo. E aí os pais, em vez de fazer o que o manual diz, né, ou seja, a criança fica em casa, mandaram a criança para a escola. Resultado, 20 alunos que tiveram ali contato com ele, alunos, professores, agora estão em casa por causa da contaminação. Eu imagino como é que vai ser a reunião dos pais, né? Chegar esse casal ali e falar, oh, tem essas orelhas enormes aí de burro, por quê? Eu vou te falar, viu? Fala, Ellen. Bom, e aí em relação a essa retomada das aulas, a gente viu, por exemplo, aqui no Brasil, a gente está vendo neste momento, muitos pais nos escrevem, doutor Álvaro, dizendo, olha, eu não me sinto seguro. Mas a gente conversou, aqui na Band News mesmo, a gente conversou, por exemplo, com professores que estão na Alemanha. Claro, tudo bem, a gente está falando da Alemanha, né? A gente tem que pontuar essas realidades distintas. Mas aí eles disseram, olha, na minha escola, eu tinha uma turma com 20 alunos. Essa turma foi dividida em 2 salas. Aqui contrataram professores extras. E aí, né, a gente ficou dando aula nessas 2 salas. Mas só podia todo mundo andar numa direção na escola. A escola botou lá um sinalizador e ia todo mundo na mesma direção. Na França, o pessoal ficava comendo, não tinha mais aquele local do refeitório, era no pátio, né, na área livre da escola, com um localzinho marcado para as crianças comerem. Aqui em São Paulo, uma das coisas que se cogitou, por exemplo, era você dar merenda seca, não mais a merendão, bandejão lá. Esse tipo de ação, por exemplo, pode ser um fator para dizer, olha, é mais saudável deixar meu filho voltar porque ele não está psicologicamente bem em casa, porque esse é um argumento, inclusive, né, do secretário de Estado. Meu filho está ficando depressivo, não está vendo os colegas, vou deixar ele voltar, a gente pode usar uma alternativa como essa de mudar a merenda, marcar lugar, ou não, doutor? Realmente ainda está muito assustador e o melhor é seguir como estamos este ano. Olha, são muitos cenários para a gente avaliar. Eu acho que você colocou alguns cenários que são importantes, a questão da saúde mental, a questão até da própria capacidade das escolas conseguirem montar esses planejamentos estratégicos de retomada, porque são muitas variáveis, né, quando a gente avalia essa questão do retorno às aulas. E muitas vezes a gente não consegue fazer, assim, nenhum planejamento de retomada é totalmente seguro em escolas, né, a gente tem que levar em consideração isso. Aliás, qualquer construção de planejamento de retomada, ele tem que levar em consideração que ele pode ser falho. Agora, realmente, nas escolas, eu tenho que, primeiro, entender que o ensino vai ter que continuar com essa dualidade. Se eu
Os pais que não quiserem levar os filhos têm que ter a opção de ter um ensino online, o ensino virtual, né? Agora, a gente sabe de todo o prejuízo, tirando o cenário da Covid, vamos falar do processo pedagógico, a gente sabe da dificuldade que é, a gente vê, tem até colegas que têm filhos e vê a dificuldade do processo pedagógico via internet. E no Brasil também, pontuar que não é todo mundo que tem internet de alta velocidade, isso pode ser decisivo na questão da retenção de conhecimento, do processo de aprendizagem. E alguns estudos até fora do Brasil, em países de terceiro mundo, na África, por exemplo, a gente vê um prejuízo muito grande do fechamento das escolas, porque lá as crianças vão para se alimentar, né? Então, assim, prejuízo até em alguns modelos falando de queda, aumento das taxas de mortalidade em alguns locais do mundo com o fechamento das escolas. Então, como eu falei, são muitos pesos, muitas medidas, e tudo tem que ser avaliado nessa retomada. Doutor Álvaro, a Ellen falou sobre a Alemanha, né? A gente está acompanhando números crescentes, principalmente na Europa, do coronavírus. É a chamada segunda onda? O que deu errado nesse processo? Olha, Barão, a gente escutou na mídia nas últimas semanas, nos últimos dias, na verdade, o Reino Unido, a Espanha, com a quantidade crescente de casos, principalmente pacientes mais jovens. Realmente, esse cenário de reabertura, a gente ainda não tem uma vacina, a gente não tem um tratamento efetivo. Realmente, alguns locais a gente está vendo, não é uma segunda leva no tamanho da magnitude do que aconteceu da primeira, mas deixa a gente bastante alerta, porque isso é um termômetro para o Brasil, né? Observar o que está acontecendo em outros países do mundo, para a gente pensar que nós estamos ainda numa primeira leva aqui no Brasil, em vários locais, não saímos desse contexto ainda, mas essa abertura, essa flexibilização, ela tem que ser vista com muito cuidado, né? Voltar atrás quando for necessário, como está acontecendo em alguns países do mundo, e assim, o cenário é de cuidado. Lá eles já estão tomando algumas medidas no Reino Unido, alguns horários de funcionamento dos estabelecimentos já estão sendo alterados, então a gente tem que olhar com cuidado isso e entender que o vírus ainda circula, numa magnitude menor, mas circula, que grande parte da população não entrou em contato com o vírus ainda, então é suscetível a ter a doença, então toda a atenção nesse momento, quando a gente fala da flexibilização. Fala, Ellen. Em relação à pergunta que o Barão falou sobre uma provável segunda onda, você diz, bom, esses países estão tomando todos os cuidados, estão de olho. Cravar que temos uma segunda onda ainda é cedo? Ainda é cedo, Ellen. Nós estamos ainda em vários locais do Brasil, ainda na primeira onda, com um cenário bastante desfavorável com relação à quantidade de casos. Claro que, de uma forma geral, o Brasil está no momento de queda de casos, né, principalmente de mortalidade, mas isso não vale para todos os locais do Brasil. Então a gente vai ter que sair desse primeiro contexto, se recuperar para depois avaliar essa possibilidade de segunda leva. A gente entende que isso pode vir a acontecer em vários países, já está acontecendo, e que aqui no Brasil ainda te vive um primeiro momento da doença. Então, observar as experiências de outros países para ver o que está acontecendo no momento futuro é importante na construção desses planejamentos e olhar um olhar atento, né, nessa retomada que está acontecendo no Brasil. Mas o que dá para fazer diferente, doutor? O que a Europa fez que não deu certo, que serve de lição para o Brasil, por exemplo, nessa segunda fase, ou não segunda fase, vai saber, desse aumento do coronavírus por lá? A gente vê, Barão, que vários países da Europa, as condutas com relação ao uso de máscara, fechamento de estabelecimentos, são condutas muito heterogêneas, né? O que a gente vê é que a população mais jovem, que voltou a trabalhar, voltou a circular, então essas medidas são medidas relacionadas a distanciamento, ao uso de máscaras. Eu acho que isso fica para a gente a questão da gente não relaxar nessas práticas. A gente vê que alguns países do mundo, lá no Reino Unido, na Espanha, essa questão da adesão ao uso de máscaras, aí as aglomerações, né, a gente vê que lá as coisas começaram a voltar, então serve de exemplo para, por exemplo, a gente não ousar muito nesse planejamento de retomada, principalmente em locais com muitas pessoas, aglomerações, porque esses locais realmente a gente tem que ter muito cuidado na questão da reabertura, né? Principalmente locais que vão muitas pessoas e que se aglomeram. Muito bem, doutor Álvaro volta na próxima semana conversando com a gente tem vários assuntos para falar com ele, né? Em especial dúvidas que aparecem durante a semana mesmo. O coronavírus é uma realidade e infelizmente vai demorar um tempo para a gente virar essa página. Um abraço, doutor Álvaro, até semana que vem. Abraço, Barão, abraço, Ellen, ótima semana para vocês. Uma ótima semana.